Imhotep ficou conhecido como a múmia do filme A Múmia e é um personagem fascinante, que apesar de estar num filme um tanto mais leve, a sua história é muito interessante e tem tons muito sombrios e eu diria até profundos, que lidam com amor, traição e a eternidade. E ainda que não seja um vampiro, é um monstro adjacente que acho que caberia muito bem aqui no canal. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos novamente nas areias do Egito para ver a múmia, mas não a caixa, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentário, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a mais de 2 semanas de vídeos, preferência de resposta e, particularmente, me ajudar a continuar a crescer o canal, agradeceria demais. Ou se não, doação direta, o valeu demais. Aparece aqui na tela. Para quem ainda não for inscrito, saiba que Imhotep está muito decepcionado com você. Vida mortal. Nós não temos muitas informações sobre a vida dele antes de ser um sacerdote de Osíris, deus da vegetação, dos mortos e do além. Mas dá para raciocinar que ele tenha nascido pelo menos bem dentro da sociedade egípcia, para ganhar a educação e meios necessários para se ter um cargo tão grande assim. Sim, a sociedade tem dessas desde sempre. Ser um membro da parte religiosa de qualquer lugar é um fator muito importante, e no Antigo Egito isso não era diferente. E não é para menos que ele tenha acesso às instalações do faraó, Seti, assim como muitos seguidores fiéis, realmente muito fiéis, sendo possivelmente o homem mais poderoso fora o faraó. E com todo este poder, ele desejava exatamente o que não poderia ter: a esposa do faraó, ou uma delas, a Anaxanamun. E ainda pior, ela também tinha sentimentos por ele. O ciúme do faraó era tão grande que pintava todo o corpo dela. Assim, ninguém poderia a tocar sem que ele soubesse. Romanzik Nefertiti tinha as suas desconfianças, só que para a infelicidade dela, a comprovação viria em uma noite onde tudo mudaria. Ela, de sua varanda, vê o casal proibido se beijando, e logo depois, ambos armando uma emboscada para o seu pai, onde ele perde a vida. Anaxanamun tira a sua e Imhotep foge. Isso com a guarda real dos Medjay atrás do sacerdote. Ele, devido ao seu conhecimento e poder, tem em suas mãos os livros dos mortos e dos vivos, que poderiam causar verdadeiros milagres. Ele rouba o corpo de sua amada e na mítica cidade dos mortos, Ramunatra, tenta trazer ela de volta. A captura e a maldição. Apesar de ser muito influente, ainda existiam muitos que ainda seriam extremamente fiéis a Seti. Assim como temos divisões políticas nos dias de hoje, em tempos antigos, isso também é algo que aconteceria com grande frequência. E aqui temos o começo de uma batalha que duraria milhares de anos, ou pelo menos demoraria muito até o final desta. O Medjay, a guarda real do faraó, procuraria e destruiria a Imhotep pelas areias do tempo, mas também se organizariam como vigilantes contra as forças de outras criaturas sobrenaturais, servindo como o exército contra os males do Antigo Egito, se colocando em posições de poder na cultura local e treinando as suas vidas inteiras para este serviço, e até mesmo em tempos modernos para enfrentar tais coisas. Do outro lado, existiria sempre a lenda de Imhotep e seus grandes poderes, que na verdade tem grandes ligações com estes guardiões, pois ele foi encontrado pelos Medjay, só que o seu fim não seria simples e nem mesmo normal. Nele foi imposto o Haumdai, uma lendária maldição, onde teria sua língua cortada, enfaixado vivo e colocado em um caixão cheio de escaravelhos, onde ele viveria em um tormento eterno, uma agonia sem fim, um lugar entre a vida e a morte, onde tudo o que saberia seria dor e o tormento da vida eterna. Porém, isso tinha um grande problema. Caso ele fosse um dia liberto, ele teria poderes tão grandes que seria praticamente impossível de ser parado, traria as pragas do Egito e controlaria os elementos. Isso, possivelmente, pois as forças usadas seriam tão grandes para causar este sofrimento
que seria um meio de o universo colocar as coisas em balanço novamente, ele foi enterrado debaixo de uma estátua de Anubis para deixar claro que ele seria alguém que ninguém deveria se atrever a mexer. Mas o tempo seria o inimigo de todos. Mais de 3.000 anos depois. E algumas coisas que não deveriam ter sido esquecidas foram perdidas. A história tornou-se lenda. A lenda tornou-se mito. Durante 2.500 anos, o anel caiu no esquecimento. Calma, anel? Calma, não, filme errado. Mas a mensagem é basicamente a mesma aqui. Quando Eve e Jonathan conseguem a chave para o sarcófago, eles se juntam com Rick para uma aventura na Cidade dos Mortos. Eles conseguem tanto o livro dos mortos quanto o sarcófago dele, o que depois de mais de 3.000 anos é aberto e ele ressuscitado. Para o azar de um outro grupo de escavadores, eles tinham aberto a caixa com seus restos, e estes precisam ser consumidos para que Imhotep voltasse ao seu poder total. Então, ele é basicamente um vampiro múmia. Neste momento, ele já demonstrava os seus poderes, sendo totalmente imune a todas as armas mortais, assim como grande força, controle sobre seus servos mortos-vivos e dos elementos. E conforme ia devorando aqueles infelizes que abriram sua caixa, ele ganhava ainda mais poderes, podendo trazer até mesmo meteoros do céu e um grande eclipse. O mundo fazia reverência a ele. Até mesmo a doença que ele espalhava entre os mortais faziam com que eles entrassem em um transe onde se tornaram totalmente obedientes à múmia. Ele consegue um aliado mortal que ajuda a devorar todos os humanos necessários, recuperando totalmente a sua carne e ficando com todos os seus poderes e perdendo a fraqueza a gatos. Em uma tragédia do amor, mesmo depois de milênios, a única coisa que pensava era em trazer a sua amada de volta. Claro, depois disso, traria todo o mal ao mundo para se vingar. Mas primeiro, pegar a mulher no mundo dos mortos. Já estava atrasado uns 3.000 anos. Ela está muito possessa com ele. Brincadeiras à parte, isso vai fazer até sentido depois. Para isso, ele a traria de volta no corpo de Eve, que depois descobriremos que seria a reencarnação do faraó e Rick, um protetor sagrado. Novamente, conseguindo trazer ela a Ramunaptra, onde faria o ritual para trazer ela de volta. E, novamente, ele é parado pela combinação dos Medjai e de Rick, que enfrentam os mortos-vivos e, ao ler o livro dos vivos, conseguem retirar dele os seus poderes e o mandam de volta ao reino dos mortos. Nem tanto tempo depois assim. Pouco tempo depois, em comparação com a primeira, ele voltaria novamente à Terra. Desta vez, um culto à múmia foi formado e a líder dele seria a reencarnação Anak-Sanamun. Tem coisa meio sem lógica aí, mas o segundo filme cria vários furos de lógica no primeiro, assim fica bem sem sentido. Fazer o quê? Vamos que vamos. Se vocês quiserem que eu fale aí sobre os furos de roteiro que isso causou, deixa nos comentários que eu faço. De qualquer forma, o que eles queriam era bem simples. Primeiro passo, retirar Imhotep debaixo da terra, o que conseguem fazer, apesar do estrago e a morte de várias pessoas. Segundo, eles tomariam o bracelete de Anubis, que foi o símbolo do escorpião rei, um grande guerreiro que serviu o deus da morte durante uma grande cruzada contra os inimigos divinos e que foi aprisionado como campeão eterno. Vocês sabiam que o escorpião rei tem mais de 5 filmes e um reboot à vista? Coisa doida. O que eles não esperavam é que o filho de Rick com Eve ficaria com este artefato. Por sorte, eles conseguem raptar o projeto de ser humano e levar ele por uma tour até o Egito até chegar em seu destino. Neste trajeto, aprendemos que Eve seria a reencarnação de Sete e também que Anak-Sanamun voltaria totalmente ao reino dos vivos, sendo trazida por Imhotep com a ajuda de magia antiga. O casal agora iria até o oásis de Hamsher, onde, na pirâmide de ouro, encontrariam o poder que queriam. Para isso, Imhotep desafiaria o escorpião rei para ter acesso aos exércitos de Anubis e mais poderes para dominar o mundo. E, novamente, o destino e os deuses colocam Rick em seu caminho, ainda mais com a lança de Osíris em mão, a qual seria capaz de dar fim ao monstro escorpião. E claro que enquanto isso acontecia, os Medjai lutavam contra as forças dos monstros. Para a infelicidade do carequinha, ele não consegue combater direito o Rick e nem mesmo o escorpião rei. Acaba então que o Rick
finaliza o Escorpião Rei, e quando se abre o chão para sugar todo mundo para o mundo dos mortos, Rick é salvo pela esposa e ele é deixado para trás. Uma cena bem triste que faz ele perceber que todo o amor dele era em vão, se deixando levar finalmente para o submundo uma vez por todas. Deixar bem claro, o desenho é não canônico com essa linha do tempo. Meus pensamentos. O legado de Imhotep atravessa o tempo como um dos vilões mais icônicos do cinema. Um personagem cuja trajetória pessoal e sede de poder o tornam tão fascinante quanto aterrorizante. Seu impacto vai muito além do Egito Antigo e das escavações arqueológicas que o trouxeram de volta à vida. Ele é o retrato da obsessão e do desespero, um ser condenado não apenas pela maldição dos sacerdotes, mas também pelo seu próprio coração. Desde o momento que foi aprisionado no tormento do Houndai, Imhotep se tornou uma entidade aterrorizante, um pesadelo vivo que, ao ser despertado, mostrou a magnitude de seu poder, seu domínio sobre os elementos e a sua imunidade às armas humanas o tornam praticamente invencível, um verdadeiro deus caminhando entre os mortais. No entanto, a sua maior força também era sua maior fraqueza, o seu amor eterno por Anaxanamun. A ironia que, apesar de sua imensa força, Imhotep nunca conseguiu superar os obstáculos que o separavam de seu amor, seja pela resistência dos Medjay, pela intervenção do destino ou pela própria traição da Anaxanamun no momento decisivo. Ele sempre viu a sua ambição ser esmagada antes de atingir seu objetivo final. Essa dualidade entre o poder absoluto e a vulnerabilidade emocional faz de um personagem complexo e inesquecível. Mesmo após a sua derrota definitiva no segundo filme, a lenda de Imhotep continua viva. A sua figura é um símbolo da maldição eterna, do perigo de brincar com forças da além do controle humano e da paixão que transcende o tempo. Ele não apenas é uma múmia vingativa, mas um espírito inquieto, preso entre a vida e a morte, cujo nome ecoa pelos corredores sombrios da história. Assim, mesmo que a areia cubra seus rastros e o tempo tente apagá-lo, Imhotep sempre retornará, seja nas lendas, nos filmes ou na memória dos fãs do terror da aventura. É isso aí então, meu povo, chegamos a mais um fim deste vídeo bem interessante. Agradeço para quem chegou aqui. Se você chegou aqui e não deu aquele like, comentário, pô, vale a pena. Se inscreve se não for inscrito. Para quem puder se tornar membro para ajudar diretamente o canal, agradeço demais. Tem meu canal secundário, Douglas Opiniões, onde está tendo vídeo todo dia sobre coisas mais insanas e aleatórias. Então, e vejo todo mundo aí na próxima.